Amã. Então fiquem tranquilos, não se desesperem. Está tudo sob o controle de Deus. Quem endurece o coração de Faraó é o Senhor. Nós precisamos orar, nós precisamos clamar, nós precisamos interceder. Mas você precisa se manter em esperança e fé. Porque esse é um mês, gente, que muitas coisas sempre se levantam contra os judeus. Você precisa entender o mundo espiritual. É um espírito de anticristo, é um espírito de perseguição. Quando só você lê o livro de Esther, lembra que foi a recomendação? Se você ler o livro de Esther, você vai entender o que está acontecendo no mundo espiritual contra os judeus e, consequentemente, nos atinge. Nós que fazemos parte hoje, nos atinge também. Mas se você ler o livro de Esther, você vai entender o que aconteceu com aqueles que se levantaram contra o povo escolhido. Você vai entender o que aconteceu. E não vai ser diferente dessa vez, queridos. Tenha certeza disso. Não será diferente dessa vez. Amém? Esse é o mês onde recursos que estavam escondidos serão liberados. Então, por isso que vocês estão vendo lá. E, gente, eu fico encantada, sabe por quê? Aquele movimento lá de depoimento é totalmente espontâneo. Quem tá aqui que já me mandou depoimento sabe disso. Alguma vez eu pedi depoimento para vocês? Aquele movimento é espontâneo. E hoje eu fiquei encantada, porque daí vai gerando, né? Aí a gente coloca aí um, daí outro. E esse último da tarde que eu quase morri de rir, porque ela falou assim: eu ficava vendo os depoimentos, ficava assim, nada disso acontece comigo. Eu falei, ok, então toma aí para a gente ter certeza. E se você ainda não gerou o teu depoimento, o teu testemunho, confia no Senhor, porque em breve ele vai chegar. Amém, gente? Vamos orar para a gente começar? Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 2 do livro Espiritualidade Emocionalmente Saudável. Se você ainda não comprou o seu livro, ainda está a tempo, tá bem? É importante você ter o livro em mãos, porque aqui, nas nossas reuniões, a gente não se... a gente vai pegar detalhes ali do livro. E se de repente você não leu, talvez você não compreenda todo o contexto, ok? Então, por isso que é importante, durante a semana você faz a leitura, para que nas quartas a gente possa discutir aqui e receber realmente de Deus a direção, clareza e tomar decisões e nos comprometermos com Deus a fazer os ajustes que são necessários para a nossa vida. Amém? Pai, eu quero louvar e bendizer o teu nome, Senhor. Obrigada, Pai, por esse propósito que o Senhor colocou nos nossos corações. Eu quero te agradecer, meu Deus, porque existe um mover, ó Pai, sobre esse mês que nós estamos. Esse é um mês, ó Pai querido, da tua promessa sobre as nossas vidas. E a promessa que nós temos e temos declarado e profetizado é que as delícias são para nós. Então eu quero te pedir, ó Deus querido, que cada um aqui possa receber essa palavra como sendo uma verdade, Pai. Uma verdade em nossas vidas. E que possamos aprender a usufruir dos pequenos detalhes que o Senhor coloca nas nossas mãos. Muitas vezes nós ficamos esperando por algo extraordinário e quando esse extraordinário não chega, nós nos frustramos. Quando na verdade, Pai, é aquilo que nos acontece todos os dias que deve ser o motivo da grande alegria e da grande comemoração. Que isso possa se tornar uma verdade no coração dos meus queridos e que ao fazermos todo esse estudo, Pai, que o Senhor tem gerado nos nossos corações, possamos reconhecer o que é que nós precisamos ajustar, o que é que nós precisamos mudar, o que é que nós precisamos moldar, Pai, para que possamos representar a tua imagem e semelhança, não apenas na nossa fala, mas no nosso comportamento e nas nossas atitudes também. É o que eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, gente? Ó, hoje eu quero ouvir um pouquinho mais vocês, tá bom? A gente vai fazer uma dinâmica um pouquinho diferente, porque como eu já falei, o propósito é que aqui seja um momento de nós evoluirmos juntos dentro daquilo que Deus tem trazido como reflexão para as nossas vidas, tá bom? Dentro desse segundo capítulo, gente, nós analisamos, estudamos o quê? Quais são os sintomas de uma espiritualidade emocionalmente doentia? E uma das coisas que o apelido dele, eu falei que eu já fiquei íntima do Escaseveiro, Escaseiro, que ele mesmo se intitula como Pete no livro, né? Então eu já estou chamando ele de Pete. Uma das coisas que o Pete coloca aqui, que eu
acho muito relevante, e eu quero trazer isso que foi da semana passada ainda, é que ele conclui que é impossível nós termos uma espiritualidade madura se nós não tivermos emoções saudáveis. Então, essa clareza você precisa ter na tua vida. É impossível termos uma espiritualidade madura se não tivermos emoções saudáveis. E aí talvez você olhe e fale assim: "Ah, meu Deus, eu vim para a igreja e de repente parece que as coisas pioraram". Quem aqui tem essa sensação, gente? Depois que começou assim, a assumir um compromisso mesmo com Deus, assim, decidiu falar assim: "Vou caminhar mais perto, vou estar mais próximo", teve uma sensação que parece que as coisas ficaram mais difíceis. Sejam sinceros, gente. Quem mais? Só a Karina? Levanta a mão e fica, gente. Karina, Cristian, Marcela e Rose, Sarina, seu Gilberto. Ei, seu Gilberto! Aí que parece que a luta aperta, né? Parece que Rogério! Ah, Rogério, você também, Rogério. Eu achei que sua vida tinha ficado tão facinha. Mas por quê, gente? Que a gente precisa entender algumas estruturas que acontecem, tá? Primeiro, porque eu sempre falo pro Senhor, né? Eu acho que quando a gente começa a caminhar com Deus, uma coisa a gente precisa ter consciência, gente. Aquilo que está em oculto vai ser revelado, porque onde há luz não impera trevas. Escreve isso no seu caderno aí. Onde há luz não impera trevas. Não tem espaço para as trevas. Então, aquilo que era treva no seu coração, na sua mente, nas suas emoções, aquilo vai começar a ser exposto. Mas é fácil quando essa exposição acontece? Não é, gente. Porque nós ainda temos uma falsa ideia, ou ainda buscamos por uma falsa ideia da perfeição. Nós acreditamos que nós precisamos ser perfeitos para sermos aceitos por Deus. Porque essa é uma verdade que a gente constrói dentro da nossa cultura familiar. Hoje de manhã eu fiz uma live, inclusive, quem não está assistindo a live às 7 da manhã, gente, acorda cedo e assiste, que está sendo poderosa. E se você não consegue assistir às 7, né, Cris? Tá bênção, não tá? Assiste depois no gravado. Hoje eu falei exatamente sobre isso. A questão da dependência, da interdependência, da independência e o quanto nós trazemos na nossa vida algumas raízes que estão conectadas à nossa cultura familiar. E isso faz com que a nossa visão sobre nós mesmos e sobre as pessoas que nós convivemos seja distorcida. Porque Deus nos vê de uma forma, e Deus não apenas sabe como ele nos aceita na nossa imperfeição. Só que como nós crescemos em um ambiente que tenta nos moldar para sermos perfeitos, ou se não formos perfeitos, para não demonstrarmos as nossas fragilidades ou vulnerabilidades, nós acabamos gerando emoções que são doentias, tóxicas nas nossas vidas. Quem aqui já fez IE2? Quem aqui já fez Sou Mentor? Já participou das mentorias, né? Vários aqui. Já tá até careca de saber sobre esse assunto que a gente vai falar aqui hoje, não é? Não foi tipo assim, ah, ok, eu já vi isso em algum lugar. Então a gente, né? Por quê? Porque essa é uma das teclas que a gente bate muito sobre a importância de termos emoções saudáveis, ok? Só que tem um outro detalhe, e isso enche meu coração de alegria. Acho que esse capítulo, o livro como um todo, só veio reforçar aquilo que já é chamado da Companhia de Daniel, porque ele também fala em um determinado momento sobre a dificuldade das pessoas que insistem em viver uma vida dicotômica. Então, é a vida do crente e a vida do mundo, a vida de quem está dentro da igreja e a vida de quem está fora, né? A vida da pessoa que vem domingo nas reuniões e entende, e depois a vida da pessoa que tem que ali no dia a dia lidar com as dificuldades do dia a dia, seja no trabalho, seja em casa, seja com a família. Então, tudo isso a gente vai analisar hoje, tá bom? Bora lá! O Pitt coloca 10 sintomas de uma espiritualidade emocionalmente tóxica ou doentia. Eu vou citar aqui primeiro os 10,
E agora eu quero ver a hora da verdade, hein? Quero ver quem vai ter coragem aqui de ser como Davi e expor os seus pecados e seus problemas e dificuldades, ou ficar tipo assim melindroso, né? Ai, não, não vou falar não, porque vai que não sei o que que a pessoa vai achar de mim, né? Então, quero só ver no chat aqui. Ou talvez não, né? Talvez a gente tá com uma turma aqui de vice-querubins, serafins, né? Vai que não tô sabendo ainda, né, Pastor Marcelo? Vai que a gente já tá com uma turma avançada, né? Então tá tudo bem também, tá bom, gente? Então, olha só, dentro das 10 principais dos sintomas, né, de pessoas que estão emocionalmente doentes, ele traz um lá, ó. Eu quero que vocês coloquem aqui no chat para mim se vocês ainda usam isso, tá? Não precisa colocar no grau que usa, mas coloca um sim aqui para mim. Usar Deus para fugir de Deus. Quem aqui, gente? Usa Deus para fugir de Deus. A gente vai explorar um pouquinho mais, né? Mas quem aqui usa Deus para fugir de Deus? Só a Lisandra. Ei, Lisandra, vamos passar a linha nós duas então, Lisandra. Bora, gente, no chat. Vamos lá, corre esses dedinhos aí. Vamos ser verdadeiros. Primeiro passo para a gente ser curado nas nossas emoções é sermos verdadeiros com a gente mesmo, ok? Segundo, ignorar as emoções de raiva, tristeza e medo. Quem aqui faz isso? Ninguém. Lisandra, eu tenho certeza que não faz. Vou perguntar para o Rafael, né? É porque é assim, já lá, ó, dá até calor. Ana, acho que a Ana não faz, Ana Luísa, de jeito nenhum, né? Tem ser Mirella, então, de jeito nenhum. Aí eu vou perguntar assim: qual foi a última vez na vida que você teve uma dor de cabeça, uma dor na coluna, uma dor no pescoço, uma dor de barriga, né? Que o nosso corpo, quando a gente insiste em ignorar o nosso corpo, ele vai denunciar as nossas emoções, os nossos sentimentos. É batata. Três, gente. Morrer para as coisas erradas. Quem aqui já viveu esse processo? Gente, isso aqui para mim acho que foi uma das coisas mais desafiadoras, né? Depois eu vou contar um pouquinho, quero ouvir de vocês também, mas depois eu vou contar um pouquinho, né? Acho que uma das coisas mais desafiadoras para mim foi quando, dentro de uma estrutura religiosa, né, eu acreditei que eu precisava abrir mão de tudo para que eu pudesse viver a vontade de Deus na minha vida. E isso aqui é a pior coisa que pode acontecer conosco, né? Quatro, negar o impacto do passado sobre o presente. E eu achei lindo porque ele traz aqui, né? Gente, nós somos ótimos em usar, né? Depois que a gente aceitou a Cristo, eis que tudo se fez novo. Nossa, né? Então a gente passa uma borracha. Ai, seria tão bom se fosse assim, passa uma borracha em tudo que aconteceu. Cinco, esse aqui eu pego no pé do povo. Dividir nossa vida em compartimentos secular e sagrado. Isso aqui acho que gabaritou todo mundo, né? Tô vendo, Rafa. Já criei intimidade, tá bom? Já virou Rafa já. Seis, fazer para Deus ao invés de estar com Deus. Gente, isso aqui é o pecado do adultério na igreja. A gente faz ao invés de estar com Ele. Isso é doloroso. Sete, espiritualizar o conflito. Ah, não, não, Deus cuida de tudo, eu não preciso olhar para isso, não, tá tudo bem. Esse aqui eu também não, eu gosto de uma briga, então, esse aqui é um que eu não, né, Ana? De bem, a Ana tá rindo lá, e eu não tenho problema com conflito, gente. Eu, na verdade, Deus teve que trabalhar o outro lado em mim, né? Oito, encobrir a fragilidade, a fraqueza ou o fracasso.
Aqui entra muito forte o que eu falei hoje na live de manhã. 9, viver sem limites. Isso aqui, principalmente os líderes, acabam, né, pecando muito. E 10, que isso aqui foi um puxãozinho de orelha bem poderoso na minha orelha essa semana. Julgar a jornada espiritual de outras pessoas. Eita, nós. Então, queridos, eu quero ouvir de vocês qual foi, antes da gente entrar, porque a gente vai se aprofundar um pouquinho, tá bom? Mas eu quero ouvir algumas pessoas, quero que você compartilhe qual foi desses 10 sintomas, se você pudesse colocar hoje top 1, aquele que mais pesou para você, aquele que talvez você perceba que seja o que mais está puxando hoje a tua espiritualidade e as tuas emoções para algo tóxico, que está sendo mais danoso para você. Começa, levanta a mão, que daí eu vou liberando o microfone para vocês, mas eu preciso, né? Pelo menos umas 4, 5 pessoas aí eu quero ouvir. E se ficar com vergonha, eu vou chamar, hein? Pode abrir. Gente, eu já vou deixar aqui liberado, que daí vocês mesmos conseguem. Ah, já tá aqui. Vocês mesmos conseguem abrir o microfone. Juliana e Sarina. Alô, amados, boa noite. Rapidamente, do ano passado para cá, o que Deus tem tratado bastante comigo é justamente a questão de ignorar as emoções, principalmente medo, raiva e tristeza também, mas principalmente o medo. Já falei isso algumas vezes em ocasiões. E de uma maneira assim, como um overview, dá a impressão que o que está por trás é uma situação de negação, né? Isso tem a ver com espiritualizar, isso tem a ver com muitas vezes ignorar, relevar, simplesmente deixar de lado, compartimentalizar. Eu acho que esse é um grande problema. Esquecer ou esquecer de forma proposital que nós somos seres complexos, né? E as emoções nesse sentido é negação. Então acho que isso vem como um sinal de alerta assim para gente. Foi o que mais me chamou a atenção. E o que Deus tem tratado comigo nesse último ano é justamente essa questão de entender determinados aspectos internos. Já falei aqui e vou repetir. Medo é um deles. O outro foi o. Eu acho interessante, porque acho que especialmente para os homens, né? Acho que a doutrinação, se eu posso dizer assim, e lembra que eu falei dos aspectos familiares, e o autor ele fala muito sobre isso também, né? Aquilo que a gente aprende na nossa família. Eu acredito que isso é muito mais forte ainda para os homens, né? É como se os homens sentirem medo, é uma oposição à masculinidade. Quando, na verdade, a gente precisa entender, queridos, que as emoções fazem parte de quem nós somos como seres humanos. E a questão do medo, esses tempos atrás eu estava ministrando uma pessoa e ela era uma pessoa muito irada, mas ela estava sofrendo muito com a questão do controle, de ser uma pessoa muito controladora. E eu só fiz uma pergunta para ela, e aquilo ela entrou em choque. Porque eu falei para ela, eu falei, fulana, você já parou para fazer uma análise que na verdade o controle que você tem está muito mais conectado a uma emoção de medo do que de raiva? E ela simplesmente entrou em choque, porque ela falou: eu nunca me permiti sentir medo. Eu falei: então, só que o fato de você não se permitir sentir medo tornou você uma pessoa extremamente controladora. E como você não consegue controlar todos e todas as coisas, o que acontece? Você ativa a sua raiva. Então, não sentir, tem uma frase, se eu não me engano, acho que de Jung, que ele fala que as emoções não expressas não desaparecem. Elas apenas ficam acumuladas para depois encontrar uma forma de sair. Né, Rose? A Rose sabe muito bem aí que ela tem a história, o corpo explodiu em um momento. Por quê? A dificuldade de expressar de maneira saudável as emoções, tá? Mirela.
Meu top um também é ignorar as emoções de raiva, tristeza e medo. Creio que pela história familiar e também da liderança passada, por onde eu passei, sempre buscando ser perfeita, ser modelo dos outros, então eu não podia falhar, eu não podia estar triste, eu não podia ter medo, eu não podia sentir nada. Eu sempre tinha que estar bem. E hoje eu vejo o meu corpo respondendo isso, né? As emoções que eu engoli durante toda uma vida inteira, hoje o corpo cobrando isso. Então esse é o meu top um e eu tenho lutado contra isso. Amém. Então só para de lutar, entendeu? Gente, as emoções, de novo, quem aqui do IA2 sabe a colinha, né? O que que a gente faz com as emoções? A gente precisa acolher as nossas emoções, falar com as nossas emoções, compreender o que que essa emoção está querendo falar com você, porque as nossas emoções elas querem falar conosco. Quando a gente está com medo, a gente precisa começar a se perguntar por que que eu estou sentindo medo nesse momento? O que que o medo está querendo me alertar? O que que o medo está querendo mostrar para mim que de repente eu preciso estar um pouquinho mais em alerta? Mas você simplesmente esconder isso não vai fazer com que você resolva, ok? Então a gente precisa aprender a acolher as nossas emoções, sentir as nossas emoções, porque isso faz com que a gente consiga realmente expressá-las de uma forma saudável, tá? Lu, Ei, boa noite. Para mim, foi o fazer para Deus e não. Completa para mim que eu me perdi aqui. É não estar com Deus, né? isso, fazer para Deus ao invés de estar com Ao Deus. invés de estar com Deus. É. Esse foi, durante um tempo, o que mais aconteceu na minha vida enquanto, enfim, cristã, né? Na igreja e tudo. E quando eu me dei conta disso, aí eu entrei em Cristo. Que isso mas como assim, né? E foi bem complicado, né? Mas Deus tratou também comigo, né? Amém, amém. Eu vejo muito forte, gente. Eu também veio de uma estrutura religiosa, né? Onde nós também, nós tínhamos que fazer, né? Então, a síndrome de Marta, né? Então, e Jesus fala, né? Marta, Marta, Maria escolheu a melhor parte. E não que Marta não seja importante, gente. Eu preciso trazer isso para vocês. Às vezes a gente também julga de uma forma errada, né, a ação de Marta. É óbvio que existem momentos, a gente mesmo falou com a liderança. Semana passada ou retrasada, tem algo que eu e o João, a gente se preocupa demais dentro da companhia de Daniel, que é o ativismo, tá bom? Então a gente se preocupa muito. Então, o que que a gente tem de atividade fixa dentro da companhia de Daniel? Às quartas, aqui como nós estamos, ok? Esse momento de estudo. E domingo de manhã, as nossas reuniões de adoração. Isso é a nossa agenda fixa, certo? E agora nós temos também aqueles 3 dias iniciais ali, quando começa o mês, que é o movimento profético que nós estamos fazendo acerca dos nossos negócios. Só que eu e o João ele recebeu uma direção de Deus esse ano. Nós estamos, né, lançamos para os discípulos da Companhia de Daniel o projeto Rumo 100, que o nosso compromisso, pelo menos é aquilo que está no nosso coração, né? Não depende só da gente, vai depender dos discípulos, porque os discípulos é que terão que abrir a casa deles para esse movimento acontecer. Mas está no nosso coração, a gente quer visitar os nossos discípulos pelo menos uma vez esse ano, né? A gente tem discípulos em muitos lugares, então pode parecer tipo, ah, você vai uma vez, mas para a gente conseguir fazer todo esse movimento, a gente fez as contas mais ou menos aí, são 30 finais de semana, né? Que vai tomar de nós, vamos dizer, que exige de nós um investimento. Então, a gente tem uma preocupação muito grande com o ativismo, mas nós também precisamos entender que existe o movimento de fazer, existe o momento de fazer. O problema não é fazermos, queridos. O problema é quando nós priorizamos o fazer em relação ao estar na presença de Deus. Esse é o problema. É quando o fazer se torna mais importante do que o estar.
E aí, muitas vezes, você não consegue parar para você ouvir a Deus e ter a certeza se é Deus que está mandando você fazer aquilo. Eu comentei lá no mês de Adar que esse é um mês que nós precisamos cuidar com a obstinação. O que que é a obstinação? É a gente falar, ai, Deus falou para eu fazer isso. E a gente não parar ou não refletir para ouvir novamente a Deus, porque como ele fez com Abraão, ele mandou Abraão sacrificar Isaac. Mas quando Abraão sobe o Monte Moriá e está para sacrificar Isaac, o anjo grita novamente: Abraão, não mate. Deus proveu para si o cordeiro. E se ali Abraão tivesse mais preocupado em fazer do que em estar com Deus, ele não teria ouvido o chamado do Senhor novamente sobre a vida dele. Vocês entendem isso, gente? Pelo amor de Deus, manifesta alguma coisa aqui, ou levanta a mão, ou coloca alguma coisa no chat. Porque vocês precisam, em nome de Jesus, compreender a profundidade disso que eu estou compartilhando com vocês. Porque senão a gente começa a usar as coisas de muleta nas nossas vidas. E aí a gente também deixa de fazer. Então, essa foi uma preocupação que a liderança trouxe para nós. E o cuidado com o ativismo e tudo mais. E eu concordo, essa sempre foi uma preocupação, mas ao mesmo tempo nós também não podemos deixar de fazer aquilo que Deus nos manda fazer, sem abrir mão de estar na presença dele. Amém, gente? Ok? Sarina agora, que o Juliano que falou agora, Sarina. Shalom, shalom, queridos. Como já falaram, eu também, o primeiro é a questão das emoções, né? E até gostaria de colocar um questionamento, assim, que eu tenho feito, né? Assim, se Deus me fez assim, da maneira como eu sou, o que me preocupa, assim, no receio, é a questão, assim, da murmuração, né? Dessa questão da expressão dessas emoções, né? Ditas não tão boas, assim, mas, assim, como é que eu posso fazer isso sem estar murmurando? Sarina, assim, ó, eu sempre falo isso, né? Se vocês me permitem, eu já vou adentrar nesse assunto, que eu acho que é o que mais, né, pegou aí, talvez, que é essa questão das emoções. E eu já até vou entrar numa situação que esses tempos atrás também eu aconselhando uma pessoa muito próxima, muito querida, né? Ela não é da companhia de Daniel, mas é muito próxima. E ela estava vivendo uma situação. Ela tinha marcado com o esposo, eles iam comemorar. Agora eu não lembro quantos anos de casamento, não sei se era 20 e poucos anos. Eles tinham marcado uma viagem, né, para eles poderem fazer essa comemoração. Só que aconteceu uma situação no trabalho do esposo dela, né? E ele tem uma posição, né? Tipo assim, ele até poderia ter negociado isso, mas ele preferiu não negociar essa saída. E ela ficou muito chateada, muito chateada. E ela ficou num misto de frustração, com raiva, com decepção, porque era uma viagem que eles haviam programado já fazia tempo, era uma data importante para eles, e por conta do trabalho e talvez uma escolha pessoal, ou até mesmo falta de posicionamento dele, ele acabou não negociando isso na empresa. Então, ele negociou com ela, vamos dizer, né? Ele falhou com ela para não falhar ali com a empresa. E isso mexeu muito com ela. Ela ficou muito chateada. Só que a maior dor dela é porque ela entrou num processo meio assim, ela não conseguia sair daquela dor. E ela estava num processo de negação. E isso estava gerando um conflito para ela dentro do casamento. E aí eu me lembro que um dia eu liguei para ela, falei, eu quero conversar com você, porque até o marido dela pediu ajuda, né? Nós somos muito próximos, ele pediu ajuda. Eu falei, olha, eu quero conversar com você, deixa eu, né, entender o que está acontecendo e tudo mais. E ela abriu o coração, e qual que era o medo dela? Dela estar sendo almática. Ou seja, dela estar presa naquela dor e estar sendo almática com aquilo. E aí eu falei para ela, eu falei assim, olha, ok, vamos lá, vamos entender o que que é sentimento, o que que é emoção, o que que é alma. E eu acho que isso, para quem lê o livro, o Peter ele fala muito sobre isso, gente. Eu achei lindo quando ele fala que o fato de nós sermos semelhantes a Deus conecta com as emoções.
Gente, nós vemos expressão de Deus, nós vemos a expressão da raiva de Deus quando ele acaba com a humanidade, só salva a família de Noé. Vocês acham que aquilo foi o quê? Aquilo é uma expressão da raiva, né? Nós vemos essa mesma expressão de raiva acontecer em Sodoma e Gomorra. Nós vamos ver Jesus expressando a raiva dele diante dos mercadores, lá na entrada do templo. Nós vamos ver a profundidade da dor, do medo e da tristeza de Jesus quando ele está no Getsêmani. Então, olha só como a gente às vezes não para nós refletirmos sobre essa questão dos sentimentos. E aí eu falei para ela, eu falei, você não quer sentir suas emoções? Você acha que isso é ser almática? Então eu vou dizer uma coisa para você. Se você não está disposta a sentir raiva, medo e tristeza, você também não tem o direito de se alegrar com as suas conquistas. Porque a alegria também é uma emoção. Eu falei, então entenda algo. Você tem o direito de ficar triste. E você tem o direito, inclusive, de expressar para o teu esposo. Olha, eu fiquei triste com o que aconteceu. O que você não pode é deixar essa emoção te dominar ao ponto de criar uma ruptura entre você e teu marido. Então, Sarina, o que que nós precisamos saber administrar dentro desse processo de emoção? Uma coisa é nós expressarmos o medo. Então, durante todo esse processo que eu e o João vivemos, em muitos momentos, o João falava para mim, ele falava, amor, você tem direito de ficar triste, assim como eu também tenho direito de ficar triste. E eu, nesse ano, muitas vezes eu falei para Deus, falei, Senhor, eu estou triste. Eu estou triste e a sensação que eu tenho é que eu não suporto mais. Mas ainda assim eu confio no Senhor. E se essa prova ainda não chegou ao fim, é porque ainda existe um propósito. O problema é quando nós questionamos a Deus. Por que que eu ainda estou vivendo isso? Por que que eu ainda estou passando por isso? Eu não aguento mais. Olha tudo que eu já fiz. Aí isso se torna murmuração. E eu vou mais longe. A apóstola Marili ministrou uma palavra para nós muito forte lá na Arma Secreta de Deus, Mulheres, a Arma Secreta de Deus, que ela fala sobre o seguinte: quando nós questionamos a Deus, nós provocamos no mundo espiritual um deslouvor. Lembra, Valquíria? Então, uma coisa é nós abrirmos a nossa boca para adorarmos, como nós estávamos fazendo no início dessa reunião. Outra coisa é quando você questiona Deus e você questiona aquilo que está te acontecendo. E isso no mundo espiritual é um deslouvor. E aí eu vou mais profundo. Se você não está adorando a Deus, você está adorando a quem? Com as suas palavras. E isso não tem a ver com a expressão da emoção. A expressão da emoção, ela cabe a nós. O que nós não podemos, e aí é onde muitas vezes a gente falha. A gente tem medo de demonstrar a emoção. Só que aí a emoção acaba nos dominando igualmente. Que daí a gente começa a tratar mal o marido, aí a gente começa a tratar mal o filho, aí a gente quer chutar o cachorro, aí tá lavando a louça, já quer quebrar o prato. É ou não é, gente? Tô falando bobagem aqui. Agora, quando você aprende, e a forma como nós temos para expressar as nossas emoções é falando, é diário. Gente do céu, acho que nesse ano de 2023 eu escrevi uns 3 cadernos, porque isso foi uma coisa que eu aprendi. A ter um diário espiritual, onde eu expresso as minhas emoções ali, e onde eu coloco ali o que eu estou sentindo, e eu submeto as minhas emoções a Deus. Porque quando eu faço isso, eu deixo de ser guiada pela minha alma e eu passo a ser guiada pelo meu espírito. Ok? Faz mais sentido para vocês, gente? Hum? Ok? Célia, Boa noite. boa Eu, noite. o tópico mais assim que mais me chamou atenção foram vários, mas assim o que mais me pegou mesmo é o número 4, negar o impacto do passado sobre o presente.
Então, assim, tava até ontem mesmo, eu estava falando com o meu esposo, né? Eu falei assim, puxa vida, a gente passou por tanta coisa ruim no passado que a gente podia existir uma borracha que apagasse e a gente esquecesse isso, né? Nós comentamos sobre isso. E eu, assim, volta e meia, eu lembro das coisas do passado. E eu queria realmente, eu sou bem resolvida nisso, eu fiz terapia, faço terapia. Eu sou uma pessoa igual você, eu sou da emoção, sou brava. É, eu sou brava. Então, eu estou tratando isso aí na minha terapia também, né? Da minha brabeza. Mas assim, eu trago muita coisa assim, eu esqueço, eu tô no presente e de repente quando eu vejo eu tô lembrando das coisas do passado. Eu acho isso ruim. Então eu colocaria isso como o primeiro tópico para mim. Ok, ok. Célia, eu te entendo, né? Às vezes eu e o João, a gente também vive essa situação e a gente fala muito, né? Fala, meu Deus, porque tal coisa. A gente tem a sensação que se a gente não tivesse feito algo ou não tivesse vivido algo, a gente estaria num outro patamar ou a gente estaria mais adiante. Mas o que que eu percebo muito, gente? Que tem coisas que Deus permite que a gente continue. Tem duas situações e aí a gente tem que aprender a discernir, tá? Uma. Eu percebo assim, que tem coisas que Deus permite a gente continuar lembrando para que a gente lembre de onde a gente saiu e a gente não queira retroceder para aquele mesmo lugar através das nossas escolhas e atitudes. Então, essa é a primeira situação. Mas existe uma outra situação que essa eu vejo que a gente precisa daí tomar um pouco mais de cuidado, que é quando o inimigo muitas vezes vem nos acusar e nos mostrar, tipo assim, ai, tá vendo? Ó o que você fez, então agora você tá vivendo isso. E isso, gente, é uma culpa falsa. Por que que é uma culpa falsa? Porque se você já se arrependeu, se você já confessou isso diante de Deus e a própria palavra de Deus afirma que Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos limpar do pecado, essa acusação que vem na mente não é de Deus, não é da parte de Deus. Essa acusação que muitas vezes vem é o inimigo o quê? Tentando te paralisar, tentando colocar em você medo ou até mesmo querendo mexer com a tua identidade. Tipo assim, ó, tudo que você fez, você acha que você merece ou que Deus está cuidando das suas coisas? E aí eu vou bater na tecla daquilo que o autor falou sobre Davi, né? Quem participou do clã o ano passado, gente, uma das coisas que para mim a Irene, né, a Esquilace falou, que uma das coisas que nós deveríamos fazer é escrever os livros da nossa vida e da nossa família. Que, gente, vamos falar a verdade. Primeiro, o que que é a Bíblia? A gente fala assim, ai, a Bíblia é a palavra de Deus. Por favor, não me tomem por herege, por favor. Mas, queridos, a Bíblia não é só a palavra de Deus. A Bíblia contém a palavra de Deus, mas a Bíblia, ela é a história do povo judeu, porque aqui tem mais história do que qualquer outra coisa. E o que que acontece? Essa aqui é uma história, gente, de coisa boa e de coisa ruim. Vamos falar a verdade, que tem umas famílias aqui que... Ah, meu Deus do céu! Imagina você contando a história que o teu tio mandou matar um cara para poder transar, que eu vou falar a palavra certa, né? Vamos sem. Hum? Gente, meu tio mandou matar um cara para transar com a mulher dele, engravidou a mulher e aí casou com a mulher. O que que você ia achar desse tio? O que que vocês iam achar desse tio, gente? Sabe quem que é esse tio? O rei Davi. Imagina você falando assim, "Ah, porque o meu primo, o filho do meu primo morreu. Os irmãos de José. Não, nesse caso não é. É, os irmãos de José. Gente, vocês não acreditam que aconteceu na minha família. Vocês acreditam que os irmãos do meu pai venderam ele de escravo e tentaram matar ele, e daí não tiveram coragem de matar, venderam ele de escravo? O que que você ia achar desse tio?
Os irmãos de José, os filhos de Jacó, entendeu? E se eu virasse para você e falasse, assim, gente, você não vai acreditar. Você acredita que o pai do meu pai ia matar ele porque Deus mandou? Levou ele lá em cima de um morro lá, ó. Tava pronto para matar ele porque disse que foi Deus que mandou ele matar. Esse é o pai da fé, Abraão. E se eu falar assim, gente, vocês não vão acreditar o que minha tia fez. Você acredita que a minha tia orientou o meu primo a mentir pro meu tio se passar pelo irmão dele mais velho só para pegar a herança do meu primo? Essa foi Rebeca, mãe de Jacó. E aí você, com vergonhinha da sua historinha, se achando a última bolachinha do pacote, que não pode ter nada de errado na sua vida e na sua família. É isso mesmo? Gente, vamos falar a verdade? Olha, essas histórias estão aqui. Essas histórias estão aqui, sabe para quê? Para mostrar para nós que não é o que nós fazemos, mas é quem nós somos em Deus. E que Deus nos chamou como filhos, mas Ele não espera de nós a perfeição. Ele não espera de nós a perfeição. Ele espera de nós o quê? Comportamento como o de Davi, que diante do erro, diante da falha, diante do pecado, nós possamos ser rápidos em nos arrepender. Nós possamos ser rápidos em buscar ao Senhor e entender que é somente nele que nós vamos ter salvação. Exatamente, eu pensei em Tamar também. Imagina, imagina Tamar, gente. Ok? Então, queridos, a gente precisa olhar para tudo isso. Gente, não vai muito longe, né? Se a gente contar a própria história de Jesus com Maria e José, né? Imagina, deixar assim. Maria falou para José que foi Espírito Santo. Uhum, sei esse Espírito Santo. Fala a verdade. Como é que a gente chama? Oh, meu Deus do céu. Aquelas mulheres que fica só orando, só rezando, só. Ai, como que a gente fala? Beata, Carola. Isso. Imagina as beatas falando: conheço essa Maria. Aquela carinha de santa dela não me engana. Não é, gente? Mas tá tudo aqui, ó. Tá tudo aqui. De novo, para provar para nós o quê? Que desde Adão e Eva, o Senhor sabe exatamente da nossa imperfeição. E é essa imperfeição que faz com que nós possamos buscar e entender que é somente na presença de Deus que nós alcançamos salvação, direcionamento. Amém? Então, dentro desse processo, eu quero entrar um pouquinho aqui esclarecer um pouquinho mais sobre essas 10 aqui, esses 10 pontos, para depois a gente refletir lá no texto de Samuel, e aí eu quero separar vocês em salas para vocês discutirem um pouquinho mais, tá bom? Sim, né? Daí a gente vê todo o contexto familiar, né? O pai mentiu, o filho foi e mentiu. Mas se o João me fizesse uma proposta dessa hoje, eu ia falar, o que que é isso? Não. Que eu me passo por sua irmã? Você tá maluco? Qual que é a sua? Imagina. É ou não é, mulherada? Imagina, Thaís, o Juliano falando assim pra você. Apesar que ia ser bem esquisito, né? Porque o Juliano, 1,80 m e pouco, a Thaís com 1,5 m. Tipo, que irmã é essa, né? Tá meio estranha essa história aí, né? Mas é isso, gente. É isso, tá? Então vamos lá, vamos entrar um pouquinho aqui. Eu quero falar algumas coisas com vocês. E aí eu vou abrindo aqui pra gente discutir um pouquinho mais, tá? Usar Deus para fugir de Deus, gente. Aqui entra muito aquela questão do quanto às vezes, isso aqui para mim é muito forte. Quem que conheceu o profeta Amaro?
algumas pessoas. O profeta Amaro, infelizmente, faleceu em 2021 por causa do Covid. Mas ele, gente, ele era uma graça também. Meu Deus, a forma como ele profetizava era algo assim tremendo. E uma das coisas que ele falava muito era assim, que era uma coisa que irritava demais ele, é quando a pessoa falava assim, ai, mas Deus falou para eu fazer tal coisa. Aí ele falava assim, tá, daí a pessoa vai e faz e dá errado. Qual é? Deus é esquizofrênico? Né? Porque, tipo, Deus vai mandar você fazer uma coisa que vai dar errado? Né? Ele falava desse jeito, Rafael, a gente rachava o bico também. E esse é um ponto, gente, que de tudo que ele traz aqui, lá na página 33, tá? De tudo que ele traz aqui, isso aqui, para mim, é uma das coisas que nós mais precisamos tomar cuidado. O quanto muitas vezes nós usamos isso e a gente usa isso sem cautela. A gente fala assim, ai, Deus me falou para fazer tal coisa. Eu fico só de olho, principalmente nos discípulos. Quem é nosso discípulo aqui na companhia de Daniel sabe muito bem que eu e o João, a gente tem uma forma de levar a nossa paternidade. Como que a gente estrutura a nossa paternidade dentro da companhia de Daniel? O que eu e o João nós entendemos é que nós somos pais de filhos adultos, ok? O que é ser pai de um filho adulto? Eu e o João, nós estamos o tempo todo disponível para dar conselho, trocar ideia, orar, buscar um direcionamento de Deus. Só que o que acontece muitas vezes, isso é natural do filho adulto. Não estou dizendo que, né? O que acontece muitas vezes é que a pessoa vem e fala para a gente tal coisa. Aí eu e o João, a gente faz uma pergunta. Você está comunicando ou você está pedindo um conselho? E às vezes a pessoa só vem e fala é porque já fez. Entendeu? Gente, depois que já fez, o que o João vão poder fazer? Então, depois que a pessoa já fez, a gente só fala, ok, vamos orar, né? Deus falou com você? E daí esse que é o perrengue. Que a gente faz essa pergunta, essa famigerada pergunta, acho que os discípulos querem morrer quando a gente faz essas perguntas, né, Adriana? A gente só fala assim, Deus falou com você? Ah, falou. Ah, então tá bom, porque se Deus falou, falou, e então não tem. Aí passa um mês, 2 meses, 3 meses, a pessoa vem. Ai, que isso aqui. Uai, mas Deus não falou com você? Então, né? Entende? Então, esse é o problema aqui, gente. Quando nós usamos Deus para fugir de Deus, e muitas vezes a gente faz isso, o quê? Para nós não termos que enfrentar algo mais sério, algo mais doloroso. Ter que olhar para dentro e realmente fazer o que precisa ser feito, ok? Alguém se identificou com isso? Algumas pessoas marcaram, mas tipo assim, alguém que se identificou muito forte com isso, até talvez como sendo uma das principais sintomas aí de uma espiritualidade que talvez possa estar doentia? Ou alguém que quer falar algum insight que teve lendo isso, gente? Não? Tranquilo? Alguma dúvida? Podemos seguir então? Vocês estão muito quietinhos, gente. Ok? Então tá bom. Não precisa ter medo, não, tá, gente? Hoje eu tô boazinha. Aí nós falamos sobre o segundo, e acho que esse, inevitavelmente, acaba sendo realmente um dos fatores que ainda mais a gente sofre dentro da igreja, né? Ignorar as emoções de raiva, tristeza e medo. Gente, isso aqui é tão forte. Eu e o João, a gente tem muito isso ainda, né? Eu sou uma pessoa que, para mim, a raiva é um sentimento que eu preciso estar o tempo todo esperta com ela, porque senão ela me domina mesmo, né? E de vez em quando eu ainda acontece alguma coisa que eu fico com muita raiva, o João fala, ai, né, não sei o quê. Eu falo, ó, eu não me permito sentir nada agora, porque se eu for parar para eu sentir agora, não vai dar bom. Então eu deixo passar. E aí nós temos um tratado em casa, né? A gente aprendeu isso. E isso é autodomínio. Isso é você ter autodomínio. Quando acontece alguma coisa que sai fora daquilo que a gente gostaria, tá? Eu e o João, a gente fala assim, a gente se dá meio período para curtir aquela emoção.
Então, se eu tô com raiva, se eu tô triste, se eu tô com medo, eu tenho meio período. É aquele momento que eu vou parar, que eu vou analisar, que eu vou sentir, que eu vou buscar realmente entender o porquê que aquela emoção aflorou tanto assim, e depois eu vou buscar uma maneira de expressar aquilo, seja, né, com uma pessoa, ou com o João, ou até mesmo com Deus. Então, isso também é uma forma, gente, de nós compreendermos que as emoções, se elas não forem expressadas de forma saudável, elas vão empilhando, empilhando, empilhando. Até que chega uma hora que elas vão sair. E aí é onde muitas vezes, né, Andresa, vai sair de uma forma desproporcional. E aí, às vezes, uma pessoa que não tinha nada a ver com a história acaba pagando o pato, porque você está insatisfeito. Gente, a insatisfação com a vida, ela é uma questão que muitas vezes pode trazer isso para nós. Quando você está insatisfeito com a tua vida, quando você está insatisfeito com a jornada da tua vida, isso também pode ser um empilhamento das tuas emoções. E aí é onde, na maioria das vezes, a família que sofre. Por quê? Porque a gente tem muito mais facilidade de descontar uma emoção negativa na família do que, por exemplo, no trabalho. Porque no trabalho a gente tem o receio, né? Tipo assim, ai, se eu sair chutando balde aqui, eu vou ser demitido, ou eu perco um cliente, ou alguma coisa assim, né? Agora em casa não, né? Porque o marido, os filhos, o pai, a mãe, eles são obrigados a te suportar. Só que tipo de ambiente que você cria quando você tem comportamentos como esse? É o que aconteceu lá com o Pete, lá no começo do livro. Chegou no ponto dele quase o quê? Quase perder a filha. Então Deus permitiu que ele vivesse uma situação de quase morte para que ele pudesse acordar e perceber que ele precisava aprender a dizer não e estabelecer limites na vida dele, ok? Oi, Célia, pode falar. Não, continuando ali que você estava falando sobre que a gente, para expressar as emoções. Mas e quando você é realmente verdadeira e expressa algo que a pessoa não gosta, mas que você está sendo verdadeira, entendeu? Então, Dentro da, daí, não dentro da pode. comunicação, gente, porque assim, o expressar a emoção, ele faz parte de um processo de comunicação. Uhum, E dentro da comunicação, uma coisa que é fundamental é nós sabermos o que nós vamos falar, como vamos falar, uhum, e existe um momento certo para falarmos. aham, Então, normalmente, quando existe uma dificuldade nessa comunicação, é porque a gente está falhando em um desses três pontos. Ou eu estou falhando no que eu estou falando, ou a falha é no como eu estou falando, ou eu não estou tendo sabedoria de escolher o momento adequado para falar. Há pouco eu comentei com vocês, né? Nós estamos no mês de Adar e dentro do mês de Adar a gente lê o livro de Esther, ok? Esther é um modelo de sabedoria. Por quê? Porque ela se prepara emocionalmente e espiritualmente para ir diante do rei. E quando ela vai diante do rei, ela fala para o rei: se eu encontrar o favor, eu quero fazer um banquete para você e para Amã, certo? Ela faz o banquete, ela já fala ali o que estava acontecendo? Não. Ela entende que ainda não tinha chegado o momento certo. E estrategicamente ela marca um outro banquete. E aí é nesse outro banquete que ela vai falar o que estava acontecendo. E Amã é exposto, e diante daquela exposição, o rei Ataxerxes lança um outro decreto para que os judeus pudessem lutar contra as pessoas que queriam matá-los. Ok? Então, Célia, muitas vezes a gente escolhe a hora errada de falar as coisas. E isso foi uma coisa que eu e o João tivemos que trabalhar muito no nosso casamento. E eu, especialmente como mulher, tive que trabalhar muito.
Por quê? Porque eu sou aquele, assim como você, nós somos muito parecidas, né? Eu sou aquele tipo de pessoa que, quando alguma coisa acontece, eu quero resolver na hora. Não que... Gente, eu não quero dormir com aquele angu, com aquele caroço na minha garganta, entendeu? Eu quero. Só que eu aprendi a duras penas que nem tudo é na hora que eu quero. Porque muitas vezes eu vou agir na raiva. E eu preciso muitas vezes. É a sabedoria da vovó, né? Nada como uma noite no meio de 2 dias. E pode perceber que depois que você dorme, aquela raiva que você estava sentindo, ela diminui significativamente. E aí você vai notar que talvez as coisas que você falaria para a pessoa, você não fala nem um décimo. Por quê? Porque daí você deixou de agir na raiva e você passou a agir na sua razão. E quando nós vamos expressar o nosso sentimento, a gente não pode estar na emoção do momento, porque senão a gente vai expressar de forma errada. Ok? Outro ponto, morrer para as coisas erradas. Aqui ele fala muito sobre a questão de nós realmente conter, né, os nossos sonhos, os nossos desejos, porque daí a gente passa. Isso acontece muito, gente, quando a gente vem para um ambiente muito religioso, tá? Então a gente vem para aquele ambiente onde a gente acredita que a gente já precisa abrir mão de todos os nossos sonhos, de todos os nossos objetivos para viver o sonho de Deus na nossa vida. E eu até acredito, né, que Deus ele permite isso. Mas você não precisa matar os teus sonhos, os seus desejos. Viu, Mirella? Você pode ter os seus sonhos, né? Nós precisamos, na verdade, ter os nossos sonhos pessoais. Porque uma das coisas que Deus deseja nos surpreender é nas mínimas coisas, inclusive nos nossos sonhos pessoais. Hoje a gente estava em viagem, né? Ontem nós dormimos em Curitiba, o João teve uma reunião lá, foi atender um cliente hoje de manhã. E aí nós descemos hoje para Blumenau. E aí, descendo, o João pegou e falou assim: ai, vê um restaurante pra gente. A gente saiu de Curitiba, era umas 11h40, mais ou menos. Aí ele falou assim: vê um restaurante pra gente almoçar. Aí eu comecei a ver aquele monte de restaurante na beira de pista, né? Que é aquele restaurante de posto, né? Falei, poxa vida, nós estamos entre Curitiba e Santa Catarina. Vou comer no posto. Posto é em qualquer outro lugar. Aí ele pegou e falou assim: ai, eu queria um restaurante bem bucólico. Gente, ele usou essa expressão. Eu queria um restaurante bem bucólico. Eu falei, ai, meu Deus, tá bom. Onde é que eu vou achar, senhor, um restaurante bem bucólico? Só falei com meus anjos. Falei, bom, agora vocês me mostram um restaurante bem bucólico. E aí a gente tá descendo, tá descendo, tá descendo, tá descendo, tá descendo. E aí tem muito, né, essa serra aqui que liga Curitiba, aqui é Blumenau, aqui Santa Catarina, tem muito aquelas paradas com coisas gaúchas, coloniais, coisa de couro e tudo mais, né? Aí tinha, eu vi lá um que estava até bem avaliado, mas era só pastel. Aí o João falou assim: ah, vamos comer um pastel de couro, de jaqueta de couro, né? Deu um monte de risada. De repente eu olho assim, tinha, agora eu nem vou saber o nome, mas era um restaurante alemão, Gudenhaud, acho que uma coisa assim. Aí eu cliquei, olhei, falei, ah, amor, você não vai acreditar. Faltava acho que 5 quilômetros. Eu falei, olha, Deus atendeu os desejos do seu coração. Tem um restaurante bem bucólico. Gente, bucólico, muito bucólico. Então, assim, é nos pequenos detalhes que a gente vê que Deus, ele deseja realizar os desejos do nosso coração, queridos. Então você não precisa morrer para os seus sonhos. Você não precisa morrer para os seus desejos. Você não precisa morrer para os seus projetos. Na verdade, Deus ele se interessa em conhecer quais são os seus projetos. E faz parte da nossa vida apresentar isso para ele, ok? O próximo, que é negar os impactos do passado sobre o presente, isso também a gente falou, e eu acredito que esse é um dos pontos mais importantes, amados. Que lá em Romanos a gente vai ver, né, aquela passagem que diz: o que poderá nos separar do amor de Deus? E a única coisa que Paulo não contempla ali é o passado. Então, as coisas que nos aconteceram no passado, a cultura familiar que foi gerada nas nossas vidas através do passado,
pode sim nos impedir de viver uma vida plena em Deus. Porque a gente às vezes acaba vivendo esses dois processos que a Célia comentou e que eu falei para vocês. Ou a gente se sente culpado pelo passado, ou a gente se sente vítima do passado. E aprendam uma coisa, gente, vítima não vence. Se você olha para o seu passado e você se sente um coitadinho diante de tudo que já aconteceu, você precisa trabalhar isso em Deus. Você precisa. Você precisa buscar por essa cura. Você precisa buscar por essa restauração. Porque sem você reconhecer que por mais que o passado tenha sido difícil, por mais que você tenha vivido momentos de extrema dor, angústia, sofrimento, ainda assim você venceu. Você venceu, você está viva, você está vivo. E você tem uma oportunidade de construir uma história diferente daqui para frente. E isso é não se deixar ser dominado por aquilo que te aconteceu. Ok? A outra é dividir nossa vida entre compartimento secular e sagrado, e isso eu comentei, né, que é o grande chamado, eu acredito, dentro da companhia de Daniel. Só que ele trouxe um aspecto aqui, gente, que eu achei muito interessante, né? Que não é só a questão do sagrado e do secular, assim, tipo, eu tenho a vida religiosa e tenho a vida do trabalho. Não. Mas ele traz muito essa reflexão do quanto nós somos dicotômicos na nossa forma de pensar e na nossa forma de agir. E isso, eu vi muita seriedade nisso que ele trouxe. E aí, uma das coisas que me chamou muita atenção é o quanto nós deixamos a cultura hedonista, o humanismo entrar dentro da igreja. Então, hoje, é como ele falou, o número de divórcios hoje entre pessoas cristãs é talvez igual ou até maior do que pessoas que não têm essa fé. Então, para e pensa. Se a gente não consegue fazer diferença lá fora, o que vai atrair as pessoas para quererem caminhar com Deus? Se ela olha para você e não consegue ver diferença em você, ela olha para você e talvez ela vê que você é tão mundano quanto uma outra pessoa. Por que ela vai querer caminhar do teu lado? Por que ela vai querer? E aí ele coloca aqui, né, que estamos vivendo escandalosamente uma vida não bíblica. Ó, o que que a Andresa está colocando aqui, ó. A Andresa, Deus está fazendo um processo de reconexão com a Andresa, né, Andresa? Olha o que ela está colocando aqui. Gente, a gente precisa se arrepender. Nós, como igreja, nós precisamos nos arrepender, porque isso aqui que a Andresa está falando é muito sério. Isso fez ela se afastar e fez com que o marido não queira nem saber mais de igreja, de comunhão. Por quê? Porque as pessoas olham para dentro da igreja e não conseguem ver diferença. As pessoas olham para a vida de muitos e não conseguem ver diferença. E essa é uma coisa que eu falo muito para Deus, eu falo, Senhor, que eu possa ser tua luz. Que eu possa ser tua luz. Então, isso é muito sério. E essa dualidade que ele trouxe aqui, para mim, é muito mais sério do que a gente achar que a gente só pode servir a Deus dentro da igreja e não pode servir no trabalho. Essa dualidade, gente, ela tem a ver com caráter. Escreve no seu caderno, na sua Bíblia. Caráter. Porque se você é uma pessoa, quando você está no meio cristão, seja na igreja, seja nas reuniões online, seja na célula, se você é uma pessoa nesse lugar e você é uma outra pessoa no seu trabalho, uma outra pessoa dentro da sua casa, isso é caráter. Então você precisa se permitir. Você precisa permitir que Deus trabalhe no seu caráter. Ok? O outro é fazer para Deus ao invés de estar com Deus. Isso a gente já comentou, né? O quanto muitas vezes a gente se responsabiliza por tarefas. E eu vejo que muitas vezes a gente acaba fazendo isso
Por isso que qualquer versículo na Bíblia, se pensado e trabalhado só ele, é um risco. Porque muitas vezes a gente acredita que nós seremos salvos através das obras que nós fazemos. E a gente começa a fazer muito buscando salvação. Porque a palavra também fala que a fé sem obras é morta. Então, uma coisa está conectada com a outra. Quanto mais a gente serve a Deus, quanto mais conexão nós temos com Deus, mais nós queremos fazer para com Deus. Só que o que nós não podemos permitir é que a obra seja mais importante do que o Criador. Então, fazer para Deus não pode ser mais importante do que o estar com Deus. Então, pare e analisa na tua vida. Quanto tempo você dedica para Deus, para estar na presença de Deus, naquele cantinho, sentado na tua cadeira, orando, agradecendo, refletindo, lendo a palavra, buscando direção do Senhor para as tuas atitudes, versus o tempo que você se dedica fazendo as coisas para Ele. Exatamente, eu falei sobre elas aqui, Ellen, né? Sobre Marta e Maria. A questão de espiritualizar o conflito. Então, esse também é um ponto que eu vejo que traz muitas consequências para dentro das igrejas e das famílias. Então, a gente fica tentando esconder o conflito ou espiritualizar isso, né? E aqui, gente, entra a grande dificuldade, que a maioria aqui, eu vejo muita questão da liderança, dificuldade de dizer não. Gente, olha o que a palavra diz. Sim, sim, não, não. O que não provém disso é do maligno. Então, às vezes, é exatamente o que ele colocou aqui, ó. Fazemos promessas que não temos a intenção de cumprir, criticamos, atacamos, damos às pessoas o tratamento do silêncio, nos tornamos sarcásticos. Então, tudo isso está ligado ao quê? A uma dificuldade em lidar com o conflito, seja por medo da rejeição, seja por medo, né, de não ser aceito, e isso vai gerando em nós uma espiritualidade doentia. Encobrir a fragilidade, a fraqueza e o fracasso. Gente, isso para mim está muito conectado, aí entra no que eu brinquei aqui das histórias bíblicas, né? Imagina o tio fazendo tal coisa, imagina o irmão do pai, a irmã da mãe, imagina o que os meus tios fizeram com meu pai. É a historinha que a gente tenta encobertar e que, na verdade, faz parte das nossas vidas, queridos. É claro que nós, na Companhia de Daniel, a gente tem um cuidado muito grande com o testemunho pessoal. Por quê? Justamente porque a gente costuma dizer o seguinte: Deus perdoa, mas o homem julga, ok? Então, nós temos um cuidado muito grande com os nossos discípulos, principalmente aqueles que têm uma história mais, né, desafiadora de vida, que às vezes viveram situações bem delicadas. Porque eu não acredito que, por exemplo, um ambiente como esse, talvez, seja o ambiente mais adequado para eu dar um testemunho pessoal de algo que é, às vezes, muito impactante para algumas pessoas. No entanto, em determinadas situações, e principalmente ali no discipulado individual, quando você está aconselhando uma pessoa, gente, uma das coisas que eu mais ouço as pessoas falarem, quando eu exponho as minhas vulnerabilidades, as minhas fraquezas, o que eu mais ouço as pessoas falarem é obrigada. Porque quando você conta a tua história, eu entendo que, tipo assim, eu não sou um extraterrestre. Então, se você já viveu isso, ou se você está passando por isso, nossa, isso me dá força, isso me dá esperança, isso me dá a certeza que aquilo que eu estou vivendo eu também posso superar, ou eu também vou atravessar. Quando eu falei, por exemplo, né, que em junho do ano passado, tipo, cara, a gente não tinha dinheiro para pagar a faculdade das meninas. E Deus levantou pessoas para fazer isso por nós. E que a gente viveu algo sobrenatural, porque a gente passou aquele mês com R$ 750 de faturamento e ainda assim nós pagamos todas as nossas contas.
Então, quando eu conto isso, e eu ouvia isso, quantas vezes eu não ouvi isso do Coraiola? Quantas vezes eu não ouvi isso de outras pessoas? E eu falava assim, gente, como que pode? Né? Como é que pode viver isso? Hoje eu entendo que muitas vezes o testemunho, queridos, vai dar para o outro a esperança de que aquilo que ele está vivendo, ele também pode superar. Por quê? Ah, Flávia, você teve medo de ser julgada? Claro que tive. Muito. Que as pessoas, é igual eu falo também, né? Às vezes as pessoas olham para o líder e acham que o líder não tem problema. Ou acham que a gente, às vezes, em uma posição de liderança, tá com a vida pronta, tá com a vida feita. E acho que a gente não passa por dificuldade. E eu tive medo de ser julgada, das pessoas falarem assim, nossa, mas como assim? Né? Não tem dinheiro para pagar as contas ou alguma coisa nesse sentido. Eu tive muito medo de ser julgada. Só que, pelo contrário, Deus me mostrou que quando eu mostro a minha fragilidade e a minha vulnerabilidade, as pessoas elas se conectam ainda mais comigo. E elas entendem que eu sou um ser humano assim como elas são, e que se elas estão passando, às vezes, pelo problema que eu já passei, elas podem, não só podem ter a esperança de vivenciar algo que eu vivenciei, como existe uma promessa para que isso se cumpra na vida delas também. Ok? E isso me torna cada vez mais o quê? Forte emocionalmente falando. Viver sem limites, aqui entra muito a questão da dificuldade, né? Do dizer não, da gente entender quais são os limites que nós temos e o cuidado muito grande para que a gente realmente entenda que nós precisamos aprender a estabelecer quais são os limites que nós temos, físicos, mentais e emocionais. E por último, julgar a jornada espiritual de outras pessoas. E esse aqui, como eu comentei com vocês, acho que para mim foi o que mais me chamou a atenção, né? Como eu já trabalho com cura e restauração há 14 anos, é claro que a todo tempo a gente está aprendendo e refletindo. Mas toda essa parte, né, das emoções, da vulnerabilidade, isso já é algo que a gente trabalha há muito tempo. Mas esse último aqui, eu confesso que me chamou a atenção, porque a gente ainda acaba deslizando naquele intuito de achar que a forma como a gente está fazendo as coisas é o único jeito certo. E, na verdade, quem sou eu para julgar e afirmar que o meu jeito é o jeito certo? Não, eu tenho uma revelação, a companhia de Daniel tem uma revelação, que talvez não é a mesma para outros ministérios. E cabe a nós apenas respeitar a revelação de cada um e permitir que cada um caminhe naquela revelação que ele tem para a vida. Amém? Ok, gente? Alguém quer fazer mais alguma colocação ou alguma coisa que tenha chamado a atenção de vocês dentro desse capítulo? Oi, Márcio, pode falar. Flávia, quando essa questão da dualidade em relação a viver os dois mundos dentro do comodismo, né, mediante a cada ambiente, quando a questão não é uma desculpa, mas e quando essa questão ela é humanamente, tipo, o que eu quero te dizer? Como eu não nasci num berço, eu não vou falar cristão, vou falar evangélico, num berço crente, né? A minha a minha a minha conversão assim é bastante jovem, digamos assim. A gente está falando num prazo de menos de 3 anos. Tem muitos costumes que eu não vejo problema e eu preciso aprender ainda essa questão. Então, assim, só com o tempo da busca que eu vou aprender, porque, por exemplo, vou dar um exemplo para ser um pouco mais claro. Eu ouvi um termo que me chocou bastante. O carnaval é a festa da carne. E aí,
A gente tem alguns casais de amigos que a gente selecionou e a gente se reúne na casa deles, né? Um, inclusive, é meu cardiologista. E, assim, era uma comemoração do carnaval, mas estávamos na casa deles, tá? Beleza. Então, assim, tinha parente tava- era uma reunião familiar. A gente estava lá. Mas o que eu podia estar fazendo de errado por estar lá? É que tudo entra a motivação e a razão, né? As festas, de uma forma em geral, e a gente precisa tomar muito cuidado, porque existe um altar que é levantado diante de cada celebração que é feita. E isso tanto biblicamente falando, quanto mundanamente falando. Então a gente precisa entender que, por exemplo, uma festa como o carnaval, existe um altar de adoração, que não é Deus. Então, não é Deus que é adorado no carnaval, muito pelo contrário. E toda a questão do carnaval, ela tem, exatamente, né? A Mirella colocou aqui, né? Toda festa tem um dono, né? Então, quando você pensa assim, quando você está celebrando aquela festa, você está exaltando a entidade que é representante daquela festa. Então, por isso que, por mais que você fale, eu entendo quando você fala assim, poxa, mas eu não estava celebrando o carnaval em si, eu estava numa festa com os meus amigos. Mas quando você usa o carnaval como motivo ou até mesmo uma desculpa para fazer essa celebração, e aí você se veste, e aí você ouve músicas, e aí você entra no ritmo daquela festa, você está celebrando aquela festa, né? Então, esse cuidado, gente, esse cuidado é... Por quê? Porque o inimigo é muito sutil. Às vezes a gente não percebe as coisas. Por isso que dentro da Companhia de Daniel a gente celebra as festas bíblicas. Porque a festa, ela é um altar de adoração. Então, quando eu celebro uma festa bíblica, quando eu estou celebrando Pêssah, que é a Páscoa, quando eu estou celebrando Pentecostes, quando eu estou celebrando Tabernáculos, eu estou fortalecendo aquele altar de adoração. E no nosso caso, a figura central das festas é Cristo, é Jesus. Agora, onde você vê Deus numa festa de carnaval, Márcio? É só olhar, pelo contrário, gente. As escolas de samba, se você olhar, ouse pegar um desfile de escola de samba e falar assim: Deus, eu quero que o Senhor abra os meus olhos espirituais porque eu quero assistir esse desfile. As escolas de samba, elas fazem questão de irem contra e de colocar, né, de menosprezar, de diminuir. Eu vi só alguns lances agora desse carnaval, nem vi do Rio de Janeiro, vi só ali de São Paulo. Mas, meu Deus, as fantasias, os enredos, as músicas, os carros alegóricos, tudo isso tem um porquê. E uma coisa que me chamou muita atenção é que eu vi uma entrevista de um umbandista dizendo que quem sustentou as escolas de samba na época do Covid, quem sustentou foram os terreiros. Foram os terreiros que deram dinheiro, porque o governo também, né, na época estava, até então, né, estava o outro presidente, e ele cortou muito essa questão da cultura, que a gente sabe que não é exatamente uma cultura, né? Então, ele cortou muito incentivo em relação a esse tipo de manifestação. Então, quem sustentou as escolas de samba nesse tempo foram os terreiros ubandistas. Então, essa reflexão... Gente, não é fácil. A porta, vocês entendam uma coisa, a palavra de Deus fala. A porta continua sendo estreita. Continua sendo estreita. Então, nós precisamos analisar a motivação que nos leva a fazer tal ou tal coisa, ok? E aí, Márcio, respondendo a tua outra pergunta, né, que você falou, faz pouco tempo que eu tô nessa jornada com Deus, então tem muita coisa que eu ainda desconheço. A palavra também é clara sobre aquilo que você desconhece, não será
imposto ônus para você. Você não será cobrado por aquilo que você não conhece. Só que eu tenho uma péssima notícia para te dar. Você perguntou para mim sobre o carnaval. Então eu quero te dizer, Márcio, que a partir de hoje você entendeu o porquê que a gente não comemora carnaval. E se você continuar fazendo essa escolha, tá tudo bem, porque vai ser uma escolha tua. Mas a consequência vai vir porque hoje você entende o porquê a gente não comemora carnaval. Entende? Ninguém mandou perguntar, podia ter ficado quieto. Tô brincando. Fico feliz de você perguntar, porque isso mostra o quanto você está preocupado realmente em viver uma vida dentro dos princípios do Senhor, tá? Oi, Rafael. Boa noite. Tá me Boa ouvindo? noite. Tô sim. Você abaixou o som? Vamos lá, ô, Flávia. Para mim, o que mais me impactou, e esse é um questionamento meu que já vem há vários anos, né? E foi esconder a fragilidade e a fraqueza e o fracasso. E principalmente, não se mostrar. Isso hoje, para mim, tem refletido muito na minha vida pessoal, na minha vida profissional, né, e pessoal também. Posso, muitas das vezes, hoje eu tenho uma pizzaria e o reflexo de não se expor vem também de propaganda. Muitas das vezes eu tenho vergonha, eu não consigo, né? E várias coisas se encaixam aqui na frase, que é o passado, o presente, certo? E muitas das vezes as coisas do passado refletem no meu presente. Exemplo, você não pode se expor porque você não precisa ou não tem necessidade, né? Para que você vai se expor? E muitas das vezes eu deixo de fazer propaganda, de comercializar o meu produto vou utilizar essa palavra crença, né? Sim. De não se expor. E muitas das vezes eu deixei de vender o meu serviço, né, profissional pessoal por isso, e isso veio agora aqui como uma marretada na cabeça minha que me acordou para isso. Agora, esconder minhas emoções tem sido, principalmente de ira, de raiva, emoções mais fortes, né? Não esconder, mas oprimir elas mesmas, né? Deixar de falar. Isso muitas das vezes acontece comigo, no meu relacionamento pessoal, dentro do meu relacionamento profissional, até mesmo com a minha companheira. Sim. E isso veio como uma marretada para mim. Espero que tenha sido como um martelo de Thor, assim, para te despertar, tá, Rafael? Não é para Mas te. foi para agora é aquela seguinte, como você mexe no vespeiro, você vai na na casa de abelha, e você vai colher o mel. Então eu vou colher o mel, Amém. entendeu? Amém. Amém. Glória a Deus por isso. Uma coisa que eu acabei não falando sobre essa questão das emoções, que é importante a gente falar, que eu lembro assim, para mim isso foi um grande choque, né? Também no meu processo de conexão mais profunda com Deus, porque eu me lembro assim que eu sempre fui, sempre fui, né? Acho que a ira sempre foi um movimento muito forte na minha vida. E eu me lembro quando eu casei com o João, tanto eu como ele, a gente expressava de uma forma assim, talvez muito forte essa ira. Aí nós vivemos conflitos muito grandes. Eu falo assim que Deus foi muito misericordioso conosco, né? Que nos permitiu que nós nos mantivéssemos casados. Mas eu lembro que quando eu comecei assim a assumir algumas posições dentro da igreja, eu entendi assim, ó, eu não posso irar. Que a palavra de Deus fala o quê? Irai-vos, mas não pequeis. Como toda vez que eu irava, eu pecava, então eu falava assim, eu criei um padrão para mim, eu não posso irar. E foi onde eu passei a suprimir realmente esse sentimento de raiva, né? Por quê? Porque eu não conseguia expressar de forma saudável.
porque eu não entendia que essa raiva, ela tinha muita conexão com aquilo que eu havia vivido no passado, né? Do sentimento de injustiça, de algumas situações que eu havia vivido ainda quanto criança. E como quando a gente é criança, nós não somos ensinados a expressar as nossas emoções adequadamente, hoje a gente está nesse processo, né, de ensinar os nossos filhos, ensinar as nossas crianças a saberem dar nome para aquilo que elas estão sentindo, mas eu não sabia disso, eu fui aprender depois de adulta. Então, para mim foi muito desafiador. Aí a gente acaba fazendo o quê, Rafael? A gente acaba se escondendo atrás da emoção, porque a gente cria essa crença de que se a gente for expor a nossa raiva, nós seremos julgados ou até, meu Deus, o que que a pessoa vai sentir? O que que a pessoa vai pensar sobre mim? Quando, na verdade, existe uma forma adequada de nós expressarmos aquilo que a gente está sentindo. A gente não pode explodir, mas a gente precisa falar sobre o nosso sentimento, ok? Então, que Muitas bom das que vezes eu reprimo ela, me mantenho calado. Você não pode, uma coisa que eu ouvi essa semana, você não pode pensar dessa forma. Você não pode agir assim. E isso, com a leitura hoje do segundo capítulo, veio trazer para mim essa clareza, né? que bom. E você pontuou aí a forma com que se fala e o que se fala e o momento que fala. Exatamente. E eu quero desafiar vocês, gente. Vocês vão perceber que na maioria das vezes é muito mais o momento que nós falamos do que propriamente o que nós falamos. A gente precisa ter essa sabedoria. Essa precisa ser uma oração tua. Senhor, me ajuda a encontrar o momento certo para que eu possa expressar a minha dor, ok? Eu vou separar vocês em salas agora, tá bom? Para vocês terem aquele tempinho em grupo para a gente poder falar. Lembra que eu comentei com vocês que aqui é claro que a gente tem aqui um passo a passo, né? Indicado pelo autor para a gente seguir, mas aqui, gente, a gente vai fluir naquilo que o Espírito Santo for trabalhando no nosso coração, né? O meu objetivo não é cumprir um protocolo, mas é ajudar vocês a perceberem um pouco melhor como estão as emoções e até mesmo a relação de vocês com Deus, para que a gente realmente possa alcançar essa espiritualidade emocionalmente saudável, para que a gente se torne realmente maduro espiritualmente falando, dentro daquilo que Deus tem proposto para as nossas vidas, tá bom? Então, eu vou dar 15 minutos para vocês discutirem ali e trazer um pouco mais, né? Porque nem todos falaram, aliás, né? Só alguns falaram. Então, para que vocês tenham essa oportunidade de falar no grupo menor e especialmente entender, dentro de tudo que a gente já falou agora, quais são os insights que você também tira a partir desse momento de reflexão que a gente fez juntos aqui, tá bom? 15 minutinhos e aí eu espero vocês aqui de volta. Acabou ficando menos tempo, gente. Me perdoem. É como eu abri automático aqui, aí ela. Não sei. Mas acho que tava com a Carla de volta, não? Ou tá todo mundo voltando? Eu tive dificuldade para voltar. Então. Na É porque as verdade, pessoas estão lá e tem que apertar o sair e voltar à sala simultânea, né? sim, sim. É que na verdade era para ficar mais. A sala era para ficar aberta mais um pouquinho. E aí ela. Como eu abri automaticamente, aí ela também já fez o resgate automaticamente. Entendi. Mas deu tempo, gente, de pelo menos vocês falarem esses uns 2 minutinhos? Deu tempo, deu tempo. Que bom, que bom, que bom. Vamos só aguardar todo mundo chegar aqui agora. Aí foi muito rápido esse negócio.
Então, Andressa, eu Foi, até foi. conversei, eu até quero pedir desculpa para vocês. Até falei para a Lisandra que, na verdade, era para ter ficou 10 minutos. Foi Porque rápido mesmo. a hora que eu não me atentei, aqui ela já estava pré-programada para 10 minutos, a sala. E aí, quando eu tentei, aí a hora que veio o aviso, ele já fechou automaticamente, começou a resgatar vocês, abduzir vocês aqui, né? Então, me desculpem por isso, tá? Mas acredito que deu, embora tenha sido rápido, deu um tempinho, assim, para vocês poderem falar, né? Ok? Então, tá bom. Gente, o que que eu vou pedir para vocês, né? Talvez alguns, inclusive, já fizeram isso, mas quem não fez, eu quero realmente deixar de tarefinha para vocês o... Eu quero deixar de tarefa para vocês a reflexão lá do exercício, que está lá dentro de Samuel, né? Então, Samuel 15, do 7 ao 24, tá bom? Quero pedir para que realmente vocês possam fazer essa análise em casa, tá? E aí tem as perguntinhas ali para vocês responderem, tá bom? Porque, assim, esse texto sempre foi um texto que mexeu muito comigo. Porque Samuel ele tinha uma ordem clara da parte de Deus. E ele não segue esse direcionamento, ok? Então eu quero realmente convidar vocês para vocês fazerem essa reflexão e entender que muitas vezes nós vamos deixar de cumprir aquilo que Deus está nos direcionando, aquilo que nós precisamos fazer, porque existem algumas coisas que nós não estamos percebendo. E isso está muito ligado com uma espiritualidade doentia, ok? Então, vai ser a tarefinha de vocês para a semana, junto com o próximo capítulo, que é o capítulo 3, tá bom? Capítulo 3 está aqui, ó. O antídoto radical, saúde emocional e espiritualidade contemplativa. Ou seja, existe então um caminho de cura para nós, queridos. E o caminho de cura para que realmente a gente transforme essa espiritualidade doentia em uma espiritualidade saudável, a gente vai entender um pouquinho aqui no capítulo 3, tá bom? Levando transformação aos lugares mais profundos. Oi, gente. Flávia, Flávia. Voltei. Travou tudo. Ei, Travou tudo. Chegou a cair essa tá aula me aqui. ouvindo? Agora Travou tô. de novo. Não, agora eu tô te ouvindo. Só para tirar uma dúvida. Vai ler o capítulo 3, ler Samuel e responder todas as perguntas até a página 14? Isso, lá no livrinho, lá no caderno de estudo, vocês vão responder até a página 14. Aliás, não precisa responder até a 14, não. Responde até a 12, Ah, ok. tá? Por quê? Porque a semana que vem a gente vai discutir a parte que vai trabalhar o antídoto. E aí o antídoto vai estar na página 13 e 14, tá Tá bom? ótimo, obrigada. Então, para essa próxima semana, vocês respondem até as questões da página 12, no caderninho de aplicação, e vocês leiam o capítulo todo, 3, tá? Que vai da página 51 até a página... Eu falo que vai passando os capítulos, vai ficando mais desafiador, né? Que vocês vão ver que só vai crescendo, né? Só vai crescendo. Deixa eu ver aqui. Vai até a 79, gente. Tá bom?